lá. Então, boa noite a todas que estão aqui com a gente. É um prazer receber a Letícia Trotti, mestre pelo Programa de Reeducação do Processos Formativos e Desigualdades Sociais da Faculdade de Formação de Professores da UERJ. Né? A Letícia já está no grupo Trivértice há muito tempo, em breve ela retornará. Isso aí, em breve, muito breve. Ela esteve na graduação, né? Foi minha orientanda na graduação e depois no mestrado também. E agora ela está atuando e ela vai contar um pouco sobre essa atuação docente desde que ela saiu do mestrado. Né? Com você, então, Letícia, a palavra, você conta para a gente qual é a escola, quanto tempo, vamos lá. Isso aí. Eu vou contextualizar, né, aquilo que eu vim falar hoje dessa minha prática, como Vânia me apresentou, sou Letícia, né, eu me formei aí na FFP, em graduação em Pedagogia, com a orientação da professora Vânia, e os meus estudos foram na área da educação matemática, e logo que eu me formei, eu emendei no mestrado, né, eu tentei um mestrado, eu me formei, logo em seguida, eu passei para o mestrado, e eu também segui na área da matemática, no grupo Trivértice com a orientação da professora Vânia. E assim que eu terminei o mestrado, eu senti a necessidade de pisar no chão da escola, porque pelo fato de ter seguido a formação acadêmica, eu consegui bolsa, eu fui bolsista pela CAPES, do programa, então eu não tinha tido a vivência e a experiência do chão da escola. Então, assim que eu terminei o mestrado, eu senti essa necessidade, eu recebi uma proposta, porque também eu não queria para qualquer escola, porque eu estudei muito, eu pesquisei muito, né, durante a minha vida acadêmica, e eu tinha os meus teóricos que eu defendia, que conversavam e dialogavam com a minha pesquisa, e a gente vem de um ensino tradicional que, quando a gente vai para a prática, discorre nas nossas práticas pedagógicas, discorre ou destoa daquilo que a gente defende. Então, eu sempre procurei e busquei escolas que pudessem me dar a liberdade de exercer a prática a qual eu defendo, a prática que eu pesquiso, a prática que eu escrevo, porque apesar de eu ter diminuído o meu ritmo da escrita, né, eu digo assim, acadêmica, artigos, trabalhos, a gente está sempre pesquisando, a gente está sempre se verificando, né, as nossas práticas. Enquanto professora pesquisadora que está atuando na prática docente, eu estou sempre pesquisando, eu estou sempre lendo, então eu estou sempre me aproximando de questões que eu defendo, que eu acredito enquanto educação, enquanto prática pedagógica atuante das professoras dos anos iniciais. Então, Letícia, eu só vou te interromper um pouquinho, quem quiser levantar a mão, né? Isso aí. É o seguinte, eu acho muito interessante o que você falou, fazer pesquisa. Tem a pesquisa acadêmica, que é do mestrado e doutorado, ou do mestrado profissional e do doutorado profissional, mas é como você falou, tem a pesquisa também na sala de aula, que você está constantemente se interrogando sobre alguma questão da prática. E aí, não é uma pesquisa igual um mestrado, mas é tão importante quanto a do mestrado, né? Sim, e que se puder ser diante da prática porque nem sempre eu estou falando dessa questão da escola, de procurar uma escola, mas a gente sabe que a nossa realidade é outra, né? A nossa financeira, de ter que trabalhar, e às vezes a gente não tem como optar por uma escola que a gente queira atuar da maneira que a gente defende, né? Enquanto prática pedagógica. Mas, assim, essa questão da pesquisa, da pesquisação, né? De você pesquisar a sua prática diante daqueles objetivos que você tem enquanto professor, enquanto planejamento. Enfim, eu quero começar iniciando contextualizando do local que eu falo, né? Que lugar é esse que eu ocupo nessa escola? Então, eu trouxe como título Vivências de Matemática nas perspectivas do letramento, que é o que eu defendo, que é o que eu trouxe para essa escola.
essa perspectiva, eu apresentei para a diretora pedagógica para trabalhar diante da perspectiva do letramento, e é uma escola que é sociointeracionista. Então, que lugar é esse que eu ocupo nessa escola, né? De qual escola eu estou falando? De que lugar é esse que eu venho agindo, né, nas minhas ações enquanto prática pedagógica? É uma escola privada, né, no município de Niterói. O nome da escola é Escola Cultural Mosaico. É uma escola que tem um lugar privilegiado. Ela já é privilegiada pelo fato de ser privada, né, a gente sabe, e também pelo seu entorno. Ela fica no entorno da natureza, é uma escola onde as crianças colocam literalmente o pé no chão, onde tem horta, onde tem natureza, onde tem diversas aulas que estão para além do currículo. Enfim, então, é uma escola de tempo integral, né? A concepção da escola vem com essa defesa da escola em tempo integral. As professoras são professoras de tempo integral, as professoras regentes. E ela trabalha o currículo através de redes de conhecimento. Então, é através de uma transdisciplinaridade, onde as disciplinas elas não são fragmentadas. E a gente trabalha diante de uma costura dessas disciplinas. Então, quando eu trouxe a proposta da matemática na perspectiva do letramento para a direção, ela me convidou para eu assumir a matemática, porque até então eu ficava com uma turma de quarto pela manhã, quarto ano, e à tarde eu ficava com uma turma do quinto ano, e ela me fez uma proposta para eu assumir todas as turmas do pré-3 até o quinto ano, apenas matemática. E aí ela traz também as ciências da natureza, porque é uma disciplina que conversa muito. Como eu falei, a gente não desassocia as disciplinas lá, a gente trabalha através de uma disciplinaridade. E ela me fez uma proposta, eu aceitei essa proposta e a gente montou uma sala, que a gente chama de Sala das Ciências, que é Ciências Matemática e Ciências da Natureza, onde a gente trabalha experimento, hipótese, tecnologia, matemática juntos. Mas hoje eu vim falar com foco na matemática. Ale, pode descer um pouquinho, por favor, que eu esqueci disso, do slide. Tá, pode descer, eu não sei como está aparecendo para vocês. Se a Alessandra puder ampliar um pouquinho mais, para aparecer melhor, a gente agradece. Aí, vamos ver. E isso é uma perspectiva diferente, né? Essa escola já Exato. de fazer a transdisciplinaridade é diferente, e você tem uma sala ambiente também, não são Exato. todas as escolas, né? Porque na maioria das escolas, as salas são por anos de escolaridade, então cada turma, e aí no caso parece que os alunos é que rodam, então, é isso? A sala? Ele vem para essa sala. Todos os alunos, quando eles têm lá no tempo deles de matemática e de ciências, eles vão para essa sala. Não era assim, começou a ser esse ano. Uhum. É meu terceiro ano lá, né? E os 2 primeiros anos eu atuava nas salas, eu ia às salas, né? E esse ano a gente criou essa sala para que essas redes de conhecimento, essas crianças pudessem, como se fosse uma salas sem muros, né? Porque a gente também trabalha lá com o projeto. Então, eu vou falando, o slide acho que não está aparecendo, né? Mas eu vou falando. Não. Teve algum problema, Alessandra? Minha internet caiu. Ah, tá. Ah, sim. É uma escola social. Eu vou falando e depois a gente volta com os slides, pode ser? Pode ser. Tá. Ela é uma escola socio-interacionista, né? Que Bandeira ele vai defender, que vai nos dizer que essas abordagens socio-interacionistas de Vygotsky, que é quem defende o socio-interacionismo, é um tipo de abordagem que ela vai compreender a aprendizagem como uma plena interação do homem com o outro. Então, a mediação dessa interação entre o homem e o mundo é um sempre agindo sobre o outro, que dessa forma ele vai transformando. Então, ou seja, né, é uma escola, acho que é no slide de baixo, eu trago o referencial. É da escola socio-interacionista, isso. Aí, ó. Eu trago isso, um referencial de Bandeira, que ele vai dizer, né, associar essa questão, essa abordagem socio-interacionista
enquanto aprendizagem, né? Com essa interação do homem com o outro. Ou seja, é uma escola que vai defender a integração entre as dimensões humanas, contribuindo para o respeito da criança como um todo, né? Esse ser universal, que expressa em contextos diferentes, de experiências, e que ela vai se desenvolver conforme o meio que ela vive, né? Essas experiências que a gente chama de experiências complexas, que elas vão trabalhar as habilidades das crianças e as suas potencialidades através das suas fragilidades. Então, a gente parte das vivências das crianças. É uma escola que sempre vai partir da vivência das crianças. Então, a gente pega essas vivências das crianças, a gente entrelaça no currículo, permitindo que essa criança ela seja protagonista do seu processo de apropriação desse conhecimento e a professora assume o papel de mediar esse processo, que a gente conhece como professor mediador. Uhum. Então, a mediação desse processo, ela vai se sustentar através do diálogo. É um diálogo contínuo entre teoria e prática, e a partir das nossas rodas de conversas, que é onde nós começamos o nosso trabalho, a gente direciona o nosso planejamento de acordo com os conhecimentos compartilhados pelas crianças, e a gente vai costurando o nosso objetivo. Por isso que a gente não tem um planejamento, a gente tem um planejamento, mas é um planejamento diferenciado, né? Um planejamento flexível, que a gente abre possibilidades, eu vou falar um pouco mais na frente, para saber em como que a gente vai trabalhar diante daquilo que elas trazem para a gente. Então, mas essa roda de conversa, né, esse interesse das crianças, como eu gostaria, não é assim toda a aula, é um projeto, né, é mais amplo, né, assim, para atender esse interesse, ou cada aula há essa flexibilidade? Toda aula tem a roda de conversa. Certo. Não necessariamente... pode descer um pouco para vocês verem como que é essa sala de trago. Ótimo. Uhum. Tá vendo? Aqui no tapete, tá vendo a terceira foto? É onde a gente se reúne na roda de conversa. É porque, como eu tirei foto naquela resolução que você pega bastante a sala, e parece que é pequeno, mas não é. Tem esse tapete onde ali começa a nossa roda de conversa. Se eu coloquei lá para eu falar um pouco no final, mas eu posso falar agora sem problema nenhum. A gente senta na roda e, a partir da roda, eu trago questões norteadoras. Claro que eu tenho um planejamento, né, por dia, tenho um objetivo desse planejamento, porém ele é flexível. Eu tenho atividades que elas são direcionadas, que ela pode ser tanto no coletivo quanto pode ser no individual, dependendo de cada necessidade do que a criança apresenta e do que ela precisa. E, a partir dessas questões norteadoras, nós vamos problematizando o objetivo da aula, se é sistema numeral decimal, se eu vou trabalhar as unidades, as dezenas, se é uma adição, subtração, as operações, se é geometria. Então, eu trago essas questões norteadoras para provocar, né? Aonde eu estou querendo chegar com essas crianças, qual é o meu objetivo, e, a partir do que elas me trazem, a gente trabalha diante daquilo, do conhecimento que eu estou trazendo para aquele dia. Então, sempre da roda de conversa. Tá? A sala é bem bonita, ampla, né? É ampla, tem a parte aqui dos computadores, não é uma sala tradicional, né, que tem uma cadeira atrás da outra. Nós temos 3 espaços, 4 ambientes dentro da sala, e aí a gente vai direcionando para aquilo que a gente propõe. O que é aquilo colorido lá no fundo? Parece caixas? São caixas ali no fundo? Quando a gente olha de frente, assim, perto daquele Qual foto você está falando? Da terceira foto, tá? Na tem parede? Um cavalete, na parede parece que tem uns retângulos coloridos, são caixas? São as dezenas inteiras e os numerais de 11 ao 19, representados por material dourado, algarismo, escrita por stems. Ah, tá. Você não está dando para ver. Pode passar, né? Pode passar. Né?
conhecimentos matemáticos, deixa eu pegar aqui, apareceu, na perspectiva do letramento, pode descer. Então, a gente parte do pressuposto que a matemática é uma linguagem. Então, a gente vem, eu trago aí Galileu Galilei, né, que ele vai falar que a matemática, que o mundo, né, ele está escrito através da linguagem matemática, que as letras são triângulos, círculos e outras figuras geométricas. Eu trago sempre Galileu Galilei nas minhas aulas, também para essa questão da ciência que eu trago, né, da ciência da natureza, sempre para ter essa conversa. Então, a gente defende essa percepção do mundo através da matemática e como ela está inserida na nossa vida, né? Essa questão da matemática no dia a dia, né? Como que a gente usa a matemática, quais são os objetivos da matemática, enfim, dessa associação do número, e a gente vai contextualizando, né? Defendendo que também é uma linguagem, porque como que uma língua ela precisa ser validada, né? Como que uma língua ela se configura em uma linguagem? Por que que essa língua ela está diretamente contextualizada à linguagem materna? Então, uma língua, para ela ser validada ou ser reconhecida como uma linguagem, precisa ter um sistema de comunicação. E esse sistema precisa ter vocabulário, esse sistema precisa ter uma gramática, e precisam ter pessoas que usem esse sistema de comunicação e que entendam. Então, a matemática a gente define como uma linguagem porque os seus símbolos e seus sinais, bem como a sua organização para formar, ou seja, operações de matemática, vou utilizar no sentido bem amplo, equações, elas são utilizadas através de numeração, né, de suas fórmulas, em escala mundial. Eu posso apresentar uma operação que, não utilizando na linguagem, né, da língua portuguesa, mas utilizando numa linguagem matemática, que outra pessoa que não fala a minha língua vai conseguir compreender que tipo de operação eu estou realizando. Então, a gente se apropria desse ensino da matemática defendido como uma linguagem, por isso que a gente utiliza a matemática por meio do letramento. Pode descer aí, Ale, por favor. E por isso que para a criança não é tão simples assim, porque é uma linguagem diferente da língua materna. Mas como a gente já passou por tudo isso, às vezes, quando a gente vê uma dificuldade de compreender essa linguagem, fala, poxa, é tão simples para a gente que já passou por tudo isso, mas para a criança, nem sempre, né? Então, tem todo um trabalho de apropriação e nomeação desses símbolos, né? Que isso é uma convenção social, isso não vai dar para a criança descobrir, né? Numa escola que tem essa perspectiva, algumas coisas são pelas descobertas, mas nem sempre a criança vai descobrir tudo, porque as coisas foram nomeadas, existe um conhecimento acumulado, então algumas coisas são informadas, né? Exato, Vânia, é exatamente isso que você trouxe, porque o letramento, da mesma maneira que a gente tem a língua portuguesa, né, a língua materna, a gente tem que interpretar aquilo que nos é dado. E a interpretação, ela se dá de variadas formas. Então, eu sempre nas minhas aulas, quando as crianças falam assim, mas isso aqui é muito fácil, mas isso aqui é muito difícil, eu sempre problematizo o que é fácil e o que é difícil. Porque, às vezes, o que é fácil para você não é fácil para mim. Uhum. Porque você já criou estratégias para lidar com alguma situação que está diante de você. Por exemplo, vamos supor aqui uma operação, quando a gente se depara com crianças que têm facilidade para aprender divisão e outras não. Mas por que umas têm facilidade e outras não? Por que umas acham que é difícil e outras não? Porque como foi consolidadas as estratégias dessas crianças e desse percurso que elas tiveram ao longo dos seus anos, né, iniciais, porque quando a gente começa a multiplicar a divisão, geralmente ali no quarto ano, no quinto ano, então, assim, a gente sabe que a operação inversa da divisão é a multiplicação. Então, consequentemente, para uma criança que ela tem mais facilidade de resolver uma divisão, provavelmente ela dispôs de diversas estratégias
das propriedades multiplicativas e compreendeu esse conceito muito bem consolidado para que ela pudesse fazer essa divisão. Então, eu tenho alunos do 5º ano, que agora, né, que eu comecei a acompanhar no 3º ano, estão no 5º ano, que como a gente usa bastante o concreto, eles resolvem as divisões mentalmente. Então, às vezes, eles têm até um pouco de dificuldade de realizar um registro dessa operação. Dessa divisão. Eles falam assim, tia, mas eu preciso registrar? Às vezes eu falo sim, porque eu preciso entender qual foi o seu raciocínio para você chegar nesse cálculo aqui, nessa resposta. Porém, quando eu já entendo, já compreendo quais são as estratégias que esse meu aluno utiliza, e ele fala, eu preciso fazer o cálculo, eu preciso registrar, eu falo que não, porque eu já compreendi que aquela criança compreendeu quais são as estratégias que ela precisa utilizar. Então, a gente tem essa questão da flexibilidade, então eu permito que essa criança realize essa divisão da maneira que ela escolher. Mas, para isso, tem todo um processo, né? Então, por isso que eu sempre problematizo muito. Então, nas aulas, as pessoas não falam mais difícil ou fácil. Até quando uma fala assim, ela fala, mas é porque fácil para você, né? Elas mesmas vão mediando esse processo do ser fácil ou difícil, né? Então, assim, o que significa o letramento matemático segundo a BNCC, né? A Base Nacional Comum Curricular? Eles definem que o letramento matemático é definido pelas habilidades e competências para representar, raciocinar, comunicar e argumentar criticamente com base nos conhecimentos da matemática. Então, ou seja, não se limita apenas você trabalhar o currículo dos conhecimentos da matemática, né? Que a gente sabe, álgebra, geometria, sistema numerodecimal, enfim, todo aquele currículo que a gente tem que trabalhar. O letramento matemático, ele vai além. Ele te possibilita a você reconhecer essa linguagem, interpretar essa linguagem e resolver de maneira crítica e que você utilize o seu raciocínio lógico. Ou seja, é esse raciocínio lógico que eu falei, né? De maneira concreta para resolver os problemas da vida real. Então, a criança, ela aprende a direcionar seus conhecimentos de modo consciente, construtivo e baseado no pensamento crítico. Mas qual seria esse pode passar, Ale? O slide, por que defendemos o raciocínio lógico como a prática pedagógica? E a gente faz essa associação do letramento matemático com o raciocínio lógico. Então, primeiro a gente precisa definir o conceito do que é raciocínio lógico. E eu queria ouvir de vocês, o que vocês entendem como raciocínio lógico? Olha, a turma aqui está grande. Podem falar. E a gente não precisa brigar, pode falar um de cada vez. Né? Pode escrever, se não quiser falar. Falar, né? Como raciocínio lógico. Uma palavra, uma frase, é simples, gente, para a gente bater um papo aqui, uma roda de conversa, não só eu falando, quero ouvir vocês também. Agora, além desse raciocínio lógico, eu entendo que esse letramento matemático é bem semelhante ao letramento da língua portuguesa, ou seja, eu ser uma usuária desse conhecimento matemático no uso social dele, né? Porque, às vezes, na língua portuguesa, eu sei decodificar, mas eu não sei escrever um bilhete, eu não sei escrever uma carta, então eu não sou um usuário da língua, né? Então, da matemática, a mesma coisa, eu saber interpretar um gráfico numa notícia de jornal, eu saber fazer proporção, não a regra de 3, simplesmente, mas eu utilizar esse raciocínio da proporcionalidade para definir coisas na minha vida que seja importante. Então, eu vou comprar esse terreno ou outro terreno, eu vou comprar essa casa ou outra casa. Então, eu tenho que usar do raciocínio da proporcionalidade, muitas vezes, para definir, né? Pensar na localização, nos metros quadrados, na distância do trabalho. Então, é um raciocínio todo para eu decidir uma coisa ou outra, né? Exatamente. Ninguém colocou nada, né? Aqui, boa tarde, pessoal. Estou no trânsito acompanhando, é a Josilane. A Josilane, ela está fora do Brasil, ela é do grupo,
está em Quito, né, Josi? Ela está em Quito e está acompanhando, mas ela está chegando em casa. Tá ótimo. Então, Letícia, eu não tenho certeza, mas seria uma estrutura, um esquema de pensamento? Seria isso? Sim, também é isso. Raciocinar significa usar razão, foi o que Vânia falou, usar a razão ou uma sequência de juízos para chegar a alguma conclusão ou alguma descoberta. Então, raciocínio lógico, essa organização, essa estruturação de raciocínios que nos permite, de acordo com determinadas normas, né, regras, direcionamentos, chegar a alguma conclusão ou resolver um problema. Então, logo, o raciocínio lógico, matemático, porque a gente não tem um raciocínio lógico... Na matemática. Né? Então, o raciocínio lógico matemático, ele é uma construção, e ele é uma construção responsável que possibilita a criança resolver problemas a partir de uma reflexão. Ninguém vai ter um raciocínio lógico sem que tenha a premissa da reflexão. Então, essa premissa da reflexão, ela precisa vir para que a criança tome uma decisão. E quando a gente vai utilizar o nosso raciocínio lógico, a gente tem que criar instrumentalizações, né? Essas instrumentalizações, elas têm diversas e elas podem recorrer a diversas estratégias para que a gente tome a decisão correta, porque ninguém vai pensar logicamente, se é uma lógica, é algo que é dado como óbvio, né? De uma maneira que não seja satisfatória. Então, trazendo para o raciocínio lógico matemático, acerca de situações que vão envolver números. A Vânia falou na questão da movimentação, né? Mas todo o fim da matemática, ele vai acabar envolvendo números, porque você vai trabalhar com... mas quantos quarteirões nessa localização? 3 quarteirões à frente. Então, tem toda uma questão que a situação vai envolver números. Pode falar, Vânia. Letícia, a Márcia Fernandes colocou sobre o raciocínio lógico, organizar um raciocínio dentro de uma lógica, né? Isso. Parece que não tem mais nada, não, né? Porque o meu tem... Deixa eu ver aqui. Não, só isso mesmo que ela colocou. Obrigada, Márcia. Tem gente que está sempre nas rodas aqui, isso é muito bom. Mas o raciocínio lógico a gente usa em várias disciplinas, né? Isso, assim, exatamente. Não é só na matemática. Não é. Por isso que eu trago... da matemática. Isso, exatamente. A diferença desse raciocínio lógico para o raciocínio lógico matemático, né? Que eu acabei de falar aqui. E agora, pode passar o slide, é como propomos esse letramento matemático, né? Que Vânia já adiantou. Eita, não sabia, não tinha visto. Nossa doutora que... A Débora quer falar. Fala, Débora. Oi, pessoal, boa noite. Oi, boa noite, Débora. Só fazer um comentário, porque você perguntou o que é raciocínio lógico, né? E a gente sempre usa raciocínio lógico direto nas aulas e tal. Mas é engraçado que quando chega lá no concurso e pede assim, raciocínio lógico, a maioria das pessoas que não estão acostumadas com raciocínio lógico fala, gente, isso não é matemática. Não tem nada a ver com matemática. Porque o raciocínio lógico é exatamente essa forma de pensar, né? Essa forma de sistematizar, né? de criar estratégias e tal, né? E aí a gente acaba assim, né? No meio de tantas definições, né? Ficando sem palavras para explicar exatamente como é. É verdade. Mas eu tenho uma questão com esses raciocínios lógicos de concurso, porque eles vêm no intuito de induzir ao erro, né? Aí já é uma outra questão. Mas uma criança que ela tem um raciocínio lógico, que ele é construído ao longo da sua etapa, né, de escolarização, consequentemente, essa criança ela vai conseguir realizar de maneira com muita fluência, né, com muita tranquilidade, essas questões de raciocínio lógico, porque é um para-além, né? Quando a gente traz esse raciocínio lógico matemático na perspectiva do letramento, não é simplesmente um fato de uma questão que você pensa, essa aqui é pegadinha, mas é uma questão muito profunda mesmo, de reflexão, de refletir sobre algo
né, no caso da matemática, de ter uma interpretação, nada mais é do que uma interpretação. Então, é o que eu trago aqui agora, ó. Como propomos o letramento matemático? Foi o que Wanda falou. A matemática no contexto social é prática social da leitura e da escrita matemática diante da leitura de mundo e conhecimentos prévios de cada criança. Por isso que lá, até o segundo ano, nós não utilizamos livros didáticos, porque o livro didático, apesar dele ser um instrumento que nos auxilia, né, na nossa prática pedagógica, ele é um instrumento, né, assim, não todos, não quero generalizar, mas ele é um instrumento que distancia muitas questões das vivências concretas da leitura de mundo dessas crianças e de conhecimento prévio. Então, acaba que o livro didático, por isso que na escola a gente não, principalmente, né, nessa etapa da alfabetização, que a gente chama de alfabetização matemática, a gente não utiliza porque ele nos limita muito. Então, a gente tem que trabalhar essa matemática no contexto social a partir dessa leitura, né, escrita da matemática, que é uma construção diferente da língua portuguesa, através da leitura de mundo e conhecimento prévios de cada criança, porque se não trouxer significado associado a qualquer conhecimento da matemática, não tem como a gente conseguir consolidar os conhecimentos matemáticos de maneira efetiva, de maneira consistente. Então, lá a gente trabalha também a oralidade e a matemática. Então, a gente traz essa função comunicativa para o processo de ensino e aprendizagem, partindo, por isso que nossas aulas sempre partem das rodas de conversa, a gente já parte do que as crianças já compreendem, do que elas dialogam, do que, ainda que indiretamente, sobre a matemática, porque não necessariamente ela vai estar atribuindo o conceito do que ela traz à matemática, e realmente isso não vai acontecer. Então, a gente está ali como professora, né, mediadora, mediando aquilo que ela traz e atribuindo sobre os conhecimentos matemáticos. Agora, Letícia, você está falando de uma realidade particular, de uma classe média, média alta, né? Eu também, quando fui coordenadora de uma escola, a gente também não tinha livros didáticos, né? Mas a realidade do Brasil é grande, né? E esse vídeo vai estar fora do nosso controle. Então, assim, por outro lado, algumas cidadezinhas, vamos pensar, do interior, do Rio de Janeiro, ou do Nordeste, ou do Norte, às vezes é o único portador textual dessa criança, né? Então, também eu revi um pouco depois essa concepção, pensando mais geral, né? Porque às vezes é o único portador textual que uma criança tem, né? No interior. É um livro didático, né? Que chega. Sim. Né? Sim. Então, assim, tem realidades e realidades. Você consegue trabalhar nessa perspectiva por tudo isso que eu já falei, né? Assim, né? Tem essa possibilidade. Exato. Por isso que eu trago... fala. Oi? Quem que quer falar? Não, pode continuar. Ninguém levantou Não, a mão. Por isso que no começo, né, eu trago de qual lugar que eu estou falando, de realmente que é um lugar privilegiado, né, diante desse contexto. Mas quando a gente chega no terceiro, quarto, quinto ano, a gente usa do suporte do livro didático, porém, a gente, nessa mesma construção. Uhum. Ele entra, né, nessa construção, o aluno sendo o protagonista desse conhecimento. A gente não trabalha o livro didático nas escolas tradicionais, todo mundo vamos abrir página tal, então vamos trabalhar. A gente trabalha num outro contexto, mas o livro didático, ele também a gente utiliza. Só não utilizamos no primeiro e no segundo ano. No resto, utilizamos, tá? Então, a gente também para aproximar a criança dos outros anos, né? Porque também, senão ela fica muito fora uma ruptura, do sistema, é uma ruptura muito grande. Exato, muito grande. Então, a gente se aproxima, porque a gente sabe da realidade
né, dessa construção do ensino tradicional, então tem todo um contexto. Então, a gente trabalha, né, para que essa criança, quando ela chega no 3º ano, a gente trabalha esse 1º, 2º ano sem de idade, para que quando ela chegue né, no 3º, 4º, 5º ano, essas crianças elas se desenvolvem sem precisar da mediação do professor. Uhum. São pouquíssimas questões que eles vão ter dificuldade no livro de não conseguirem realizar sozinhos. Então, o livro acaba sendo um auxílio, não como... Ele não é a primeira opção, né? Ele não é o principal aporte. Isso, ele pode entrar como sistematização, como tarefa de casa, Perfeito, mas que é isso aí. tem a sua utilidade, né? Tem. A gente não é associado, tá? Então, a gente tem essa correspondência entre o processo de alfabetização da língua materna e o processo da alfabetização matemática, né? Porque ler, é o que Vânia falou também no começo, né? Ler um número que não tenha letras cria uma situação conflituosa para a criança. Como eu vou ler esse número? Como que você me diz que essa escrita aqui do algarismo 2 é o número 2, né? Então, nesse sentido, a gente busca aproximar esses dois processos de aprendizagem por meio da proposta do letramento. A gente também a diversidade de gêneros textuais nas aulas de matemática, né? A matemática como um texto a ser interpretado por meio de problemas, porque é uma interpretação. Qualquer questão que nós trazemos a partir da situação problema, né? Porque é um texto que precisa ser lido, que precisa ser refletido, que precisa de um raciocínio lógico matemático para pensar em quais situações e quais estratégias eu vou me apoiar, qual eu devo me apoiar, qual que vai me facilitar a conclusão ou a descoberta dessa situação problema. E também a gente tem literatura infantil, né? Por meio da matemática, e eu trouxe 2 exemplos que eu gosto muito de trabalhar, que é a matemática por meio, a matemática da natureza, e a matemática até na sopa, que tem a ver com a matemática no contexto social, como a gente pode atribuir o conceito do número com vivências do dia a dia que a gente tem que as crianças, né, elas lidam no dia. Então, esse livro, A Matemática Até na Sopa, fala de diversas formas. É um tio que leva seu sobrinho para passear. Ele mostra como a matemática tá até na sopa. E 1, 2, 3 estrelas é como a gente pode ver a matemática na natureza. Então, qual é a nossa proposta, né? Pensando assim, nesses anos iniciais, apesar de eu dar aula para o pré-3, é mais uma aproximação. Eu não fico tanto tempo com eles, não tenho uma carga horária assim, conforme um currículo que se tem, né, os tempos necessários para os anos iniciais. É mais uma aproximação para que quando essa criança ela chega no 1º ano, ela não tenha essa ruptura, né, essa fragmentação. Então, a gente faz uma aproximação com as crianças do pré-3. E qual é a nossa proposta, né? De como que a gente alfabetiza essa criança? O que significa alfabetizar matematicamente? Então, a gente parte da problematização do conceito do número por meio do concreto. E quando a gente estava aqui, né, nessas rodas de conversa, logo as primeiras, há uns 2, 3 anos atrás, a gente discutiu muito isso, né, Vânia? O que é o número, né? Qual o conceito desse número? O que a gente entende pelo número? Então, eu pergunto para vocês novamente. O que é um número para vocês? Vamos lá, quero ouvir vocês. Não briguem. Não briguem. Hoje o pessoal está muito caladinho. Será que eu estou falando muito, gente? Rápido, para vocês falarem. Fala aí, o que vocês entendem como número? O que é um número para vocês? É um código, a Bianca colocou isso, um código. É um código, isso aí. Mais alguém? Passa aí o slide, Ale, por favor. A Cami faleceu a semana passada, né? Retrasada. Foi. Cami, não sei, Vânia sempre trazia muito, né, Vânia? Aqui no grupo. Ela é uma psicóloga, né, para quem não conhece. Ela tem PhD, ela foi doutoranda do Piaget, né? E ela se especializou
em estudos sobre as crianças e a sua relação com o número. E, assim, o que ela traz e que ela vem relatando na maioria do que ela escreve, do que ela defende, é que cada criança, ela constrói a sua associação do número através das relações que ela cria entre os objetos. Sempre vai partir dessa criação da criança com o objeto. Então, por isso que a gente parte do conceito das problematizações matemáticas e seja em qualquer conhecimento a partir do concreto. Nós nunca vamos para o registro escrito a priori, né? A apresentação, tipo assim, aula expositiva, no quadro, sempre é a partir do concreto. Então, como que a gente apresenta os números para as crianças? Pode passar aí. Eu coloquei aqui, né, que isso aí é bastante comum, né, utilizado. Geralmente, nos livros, quando não se tem o material dourado concreto, eles têm uma página, geralmente, que destaca, mas a gente não parte inicialmente do material dourado. A gente utiliza os objetos que as crianças têm com elas, tipo no estojo, o que elas trazem, o que elas têm, aquilo que traz significado e vivência para ela. Então, a gente utiliza o material manipulado, que pode ser o material dourado, o ápice, os objetos pessoais, entre outros. A gente apresenta os algarismos e a gente apresenta o registro escrito. Porque tem crianças que, quando você vai perguntar o que é um número, tem crianças que desenham 3 flores. Para ela, 3 flores representam o número 3. Então, essa associação do objeto é que a gente parte daí. Como que a gente contextualiza essas representações? Passa para mim, Alessandra, por favor. A gente, nas rodas de conversas, como eu falei, né? Que eu falei que estava mais à frente que ia adiantar. Então, a gente parte das ações norteadoras, né? Para conhecermos os conhecimentos prévios das crianças, e a gente utiliza os objetos para realizar as contagens e a gente problematiza essas contagens. Então, aí eu trago essa pergunta, né? Porque é uma pergunta que, quando eu comecei, que até então era 4º, 5º ano, e aí eu comecei a dar aula para as crianças do 1º ano e do P3. Então, assim, é uma diferença, né, da etapa da escolarização que é distante, né? As crianças do 4º, 5º ano já sabem escrever, já têm conhecimento das operações matemáticas. E aí eu me fiz uma pergunta: como que as crianças do 1º ano, elas aprendem a resolver os problemas se elas ainda não sabem ler? Como que eu vou propor atividades para essas crianças se elas não têm um conhecimento ainda da leitura da escrita, né? Principalmente ali no 1º trimestre, no 1º semestre. Então, as aulas para as crianças que, quando elas ainda não têm a língua materna, a leitura e a escrita, né? A gente traz a vivência da escuta. É a partir da escuta, é a partir do que elas trazem, dessas vivências cotidianas, que são as experiências fora da escola que essas crianças têm, e as vivências da prática, que são as experiências da escola. Então, assim, os primeiros contatos que as crianças têm com os números são através da escuta. Elas ouvem falar, né? Isso no cotidiano, na escola, no cotidiano fora da escola. E também, interrompendo já você... Não, pode falar. Porque resolver problemas também depende da concepção, porque muita gente acha que é só de enunciado. E aí, então, Exato. A criança tem que aprender a ler, né? Mas, se a gente pensar, resolver problemas pode ser resolver conflitos, resolver questões cotidianas, é sempre quando a gente não tem uma resposta imediata para a questão. Então, isso pode ser em várias situações, né? Então, por isso que, desde pequena, e a Camille tem vários livros nessa abordagem, nessa perspectiva, então você tem um lanche para dividir. Isso é uma situação problema, e depende
que ela saiba ou não ler, né? Alguém Exato. colocou aqui alguma coisa, deixa eu ver aqui. A Débora. Então, as crianças possuem muita vivência. Eita, saiu, peraí. Hoje o Zoom está me dando um baile aqui, peraí. As crianças possuem muita vivência matemática relacionada à aproximação com os números. O número da idade, o número... O número do apartamento, da casa, do sapato, isso mesmo. Então, tem várias situações, né, como a Débora está colocando, e não só os probleminhas de enunciado, né? Então, a gente está rodeados de situação, problema, e tem, na rotina delas, do calendário, tem várias possibilidades. Muitas né? coisas, muitas possibilidades, que é o que a gente chama de números no dia a dia, né? Então, quando elas têm essa associação do número, é o que eu falei lá antes, elas não fazem essa associação com a matemática, elas entendem que elas ouvem, mas o que é isso, né? Como que a gente atribui, aí a gente tem que se atentar nas rodas de conversa quando elas falam. Então, essa escuta, ela é muito particular e individual. É aquele trabalho de ouvir e de conhecer cada criança sua e por onde você pode trabalhar diante do meio que essa criança está inserida, né? Da sua leitura do mundo. Isso com o decorrer da prática, né? Do dia a dia, isso vai se tornando, a gente vai se apropriando desses conhecimentos prévios dessas crianças. Então, por isso que as aulas, elas se iniciam através do concreto, através da manipulação desses objetos para representar os números e as operações matemáticas em diversos espaços com momentos externos. Por exemplo, as crianças, vamos supor que nós vamos fazer uma roda de conversa, que nós vamos trabalhar sistema numeral decimal do 0 ao 9, as unidades. Aí as crianças, elas, né, sentam na roda, eu peço que cada criança traga o seu estojo. E aí eu começo a conversar. Vamos ver o que cada um tem no seu estojo, vamos apresentar. O que você gosta mais, o que você gosta menos. Então, eu já trago esses conceitos de mais, de menos. Vamos juntar, então, fulano, Joana e Maria, vamos juntar o que vocês têm hoje, vamos contar. Juntamos. Então, esses termos, né? Conhecimento da matemática de juntar, de retirar, sempre objetivando, né, onde eu quero chegar. Então, daí, a gente problematiza o que eles forem apresentando. Por isso que a gente tem questões norteadoras, mas a gente não tem atividade, a princípio, ali pronta, né, para aquele conhecimento. Elas vão ser pensadas e planejadas para o posterior diante dessas vivências. Então, eu trago atividades contextualizadas na próxima semana diante do que acontece na roda. Então, Joana pegou 5 estojos dela e juntou com 5 estojos de Viviane, e ela viu que juntando dariam mais do que cada uma tinha. Quanto, né? Então, eu vou ali problematizando. Primeiro, elas vão responder oralmente, através de um contexto social daquilo que elas têm, daquilo que elas possuem, daquilo que elas manipulam, para depois a gente dizer que aquele quantitativo é 4, aquele quantitativo é 5, que eu posso representar, eu falo. O quantitativo de cada objeto ele é separado e ele é associado, aí vamos supor que eu quero trabalhar os cubinhos de material dourado, para começar a trabalhar quadro valor de lugar. Então, eu pego, essas 3 canetas que você separou aqui é igual a esses 3 cubinhos. Então, ali eu já faço essa associação trabalhando as unidades. Cada cubinho desse representa uma unidade. Então, por aí eu vou problematizando. Então, os números que as crianças elas forem falando, resultante das contagens que elas vão utilizar ali, eu vou escrevendo, né, numa folha 4, e aí eu vou representando na forma de algarismo. Então, esses 3 cubinhos aqui, olha outra forma que a gente pode representar. Então, eu apresento o número 3. Aí, depois, eles colocam... por exemplo, aí já fizemos, cada um fez o seu, nós já separamos todos os números que trabalhamos nessa roda de conversa. Eu falo, agora a gente vai trabalhar em ordem crescente. Como que é a sequência numérica desses números, dessas unidades que nós aprendemos? Então, eu vou colocando ordem crescente
E caso tenha faltado algum número que eles não falaram ali, por exemplo, me falaram 5 ou 6. Ah, e entre o 4 e esse aqui tem esse número. Qual será que é esse número que vem aqui? Aí algumas já sabem, outras falam que algumas já têm esse conhecimento da sequência numérica, e a gente vai sempre atribuindo ao concreto. Aí, para consolidar esse conhecimento da representação dos algarismos com material dourado, a gente produz jogos. A gente produz jogos na memória dos números, jogo do dominó, né? Que eles vão jogando e vão associando essas diversas representações do número. Porque o número ele pode ser representado de diversas formas. Então, assim, as crianças participam de toda a construção dos jogos. E aí, quando eu venho com a construção do jogo, eu trabalho do pré-3 até o 5º ano, diante do conteúdo, conhecimento matemático, que eu quero trabalhar com cada um. Ah, vamos fazer os moldes dos dominós. Então, eu vou trabalhar a unidade de medida de comprimento. Então, vamos lá, eu quero que vocês vão fazer moldes de peças de dominó de 3x4, eu já entro ali com a geometria, área, perímetro, e aí eu já trabalho o conhecimento conforme eu quero diante de cada etapa. Então, sobe um pouquinho essas fotos para mim, Alê. Não, desce no caso, né? Desce. Ah, que era essa mesmo, né? Era essa mesmo, agora que eu vi. Ó, não sei se dá para ver se está pequenininho, mas nesses primeiros, as crianças estão fazendo os moldes das peças de dominó. Uhum. E do número que eles vão utilizar, peças de papelão, eu peço para trazer de casa, eu mesma vou no Hortifruti, pego um monte de papelão, nada que os pais tenham que pagar para comprar ou utilizar. Então, eles pintam, né? Aí eu vou falando os moldes, eu vou falando qual é os centímetros que eles vão cortar, quais são os números, e eles que vão escrevendo os números, eles que vão pintando, e aí eles jogam. Porque, assim, traz o significado, ele contribuiu para aquele jogo, ele entendeu, porque enquanto a gente vai confeccionando, eu vou explicando quais são as regras desse jogo, como eles podem jogar, qual é o objetivo do jogo, e ali, durante o processo da construção dos jogos, a gente trabalha diversos conhecimentos. Pode descer, por favor, ali. Aqui eles estão jogando, né? Tem, no segundo ali, eles estão jogando. Isso, eles estão jogando. Aí, no primeiro, é a criança que ela já entendeu, que ela vê que ela está reproduzindo. Ela começa a fazer o material, ela começa a construir o material de apoio da sala, que é construído pelas crianças. Nada é feito pelo professor. Então, ela já compreendeu que é o número 2, ela já compreendeu que esse 2 é associado a um material dourado, associado a uma tampinha de garrafa, é associado a materiais manipulados, ao ábaco. Ela já compreendeu o que é uma unidade, ela já compreendeu o quantitativo desse número 2, ela já compreendeu que esse 2 é representado pela escrita. E como que é a escrita do 2? D-O-I-S. Então, a gente trabalha ali a sílaba também, apesar de não ser o meu foco, mas eu tenho que ensinar essas crianças a interpretar e a ler esses números matematicamente. E a representação dos números também é por forma na língua materna. Isso, exatamente. Então, ali, quando a criança ela vai para o registro escrito, ela já consolidou, e eu coloco ali a representação, eu não faço o número 2 para ela seguir por cima por pauzinho, ou por pontinho, ou eu pego a mão dela e faço o número 2, não, eu faço, e ela vê como que é, e ela vai fazendo, e ali a gente vai, ó, não é, você fez assim, vamos melhorar. E ela ali, por si só, sozinha, ela já utiliza dessa apropriação para fazer o material de apoio que fica nas salas que a gente cola. Aí aqui já Esse material de apoio são as regras do jogo, é isso? Não, material de apoio são os números de diversas... Ah, tá, os números, tá. Isso, que eles que fazem, né? Porque geralmente quando você vai no ensino tradicional, é a professora que faz tudo, coloca lá e já chega na sala, já está tudo exposto. Sim, então, isso sim. Eles significado, né? Eles que constroem depois de já terem consolidado todas essas construções no concreto. Aí sim a gente parte para o registro escrito. Aí tem as crianças lá, já jogando o jogo da memória. Elas jogam o jogo da memória, às vezes elas querem fazer adição. Então, assim... Passe mais uma foto, Ale, por favor. Aí aqui do lado, ó, já é a criança com o número 2 fazendo associação com material dourado. Vai, pode descer, Ale, ou subir. Eu nunca sei como é que fala. Ale subiu. Eu acho que caiu de novo o... Então, a gente está terminando,
Letícia, a roda. E aí, tem muita coisa ainda? Não, eram só as fotos para eu explicar, porque eu venho trazendo, né? E eu Uhum. apresento fotos, mas tem pouca coisa. Então, é isso, né? Eu ia trazer as fotos Tem uma escondidas. mãozinha levantada. É Isis? É isso? Você gostaria de falar? Perguntar? Comentar alguma coisa? Ou eu... Parece que... Ah, não. Então, parabéns, então, Letícia. Eu Tentei agradeço aqui. muito essa participação. Se alguém ainda quiser comentar alguma coisa, fique à vontade, né? Ou perguntar. Mas é muito bom revê-la aqui na roda virtual, né? E com esse trabalho, com essa proposta, que não deve ser fácil, mas que tem toda uma intenção, né? E essa construção das crianças são sempre muito bacanas mesmo, né? Eu tenho essa experiência de uma construção de uma escola nessa perspectiva em Salvador, até o 5º ano, que eu fui responsável também. Eu sei que Eu não lembro. deve ser fácil para Não. você fazer tudo isso, com realmente é muito complicado, mas é gratificante também ao mesmo tempo. Exato, exato. São experiências, né, que nos marcam, que nos possibilitam a vir depois para a escrita, né, dessas experiências, para ajudar outras pessoas, compartilhar, né? Pois isso. escreva essa experiência e mande para uma revista, que as experiências não podem ficar só para você, né? É verdade. Então, Obrigada, Vânia, pelo convite. Então tá, meninas, um beijo e um queijo, e a gente se vê na próxima roda virtual. Muito obrigada, Até. Um Letícia. Você, ó, beijo. tá sempre no meu coração, viu? Não sou. Quem é Josilane? Obrigada, Josilane. Um beijo. Ela falou que leu minha dissertação hoje. Eu não conheço. Ela é do grupo, ela tá lá em Quito. Que está em Quito. Tá ótimo. Um beijo. Até mais, meninos. Me convide para eu voltar mais. Tchau.